Salve, salve! Tá procurando um livro de fisiologia do exercício, mas não sabe qual escolher para investir o seu tempo e o seu dinheirinho? Então fica aqui comigo nesse vídeo. Vou te dar algumas dicas de livros que são ótimos para estudar fisiologia do exercício. Aí vale ressaltar, essa lista não está em ordem de preferência. Cada livro tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, e eu vou compartilhar aqui a minha visão sobre cada um deles. Vamos nessa? O primeiro livro que eu trago aqui é o livro de Fisiologia do Exercício da professora Tânia Cristina Piton Curi. Esse livro está na primeira edição e essa versão é de 2017. O livro tem 334 páginas. Tem disponível, pelo menos que eu encontrei, somente o formato físico, ou seja, o livro impresso. Eu não encontrei a versão e-book desse livro. E na minha opinião, eu acredito que esse livro seja recomendado principalmente para estudantes de graduação. Então, falando um pouquinho da organização do livro. Esse livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, o livro fala das fontes de energia e do metabolismo. Na parte 2, fala de sistemas fisiológicos e atividade física. E na parte 3, o tema é tópicos contemporâneos em atividade física e esporte. Esse é um livro nacional, escrito por autores brasileiros, o que torna a leitura muito mais acessível e facilita o entendimento do conteúdo. Além de possuir um texto claro e convidativo, o livro também é enriquecido com figuras que ajudam a ilustrar e compreender os temas que são abordados no livro. Na minha opinião, é uma ótima escolha para quem está iniciando seus estudos em fisiologia do exercício, oferecendo um resumo muito eficiente e bem estruturado dos principais tópicos da área. O ponto negativo desse livro é o preço. O preço médio que encontrei foi em torno de R$ 260. Vamos para o livro 2, Fisiologia do Exercício, Nutrição, Energia e Desempenho Humano, dos autores Frank Cat, Victor Cat e William McArdle. Esse livro está na 9ª edição e essa edição é de 2024, portanto, bem recente. Esse livro tem 1.120 páginas e tem o formato físico impresso e o formato em e-book. Eu indico esse livro para os alunos de graduação, para pós-graduação e também para profissionais da área de saúde. Esse livro é organizado em apenas 2 partes. Na primeira parte, o autor fala da fisiologia do exercício diretamente, com diversos subtópicos, e na segunda parte ele fala da fisiologia do exercício aplicada ao treino. Esse é um dos livros mais citados e utilizados na área de fisiologia do exercício. Desde sua primeira edição, que foi lançada em 1981, ele tornou-se um verdadeiro clássico, pois oferece um conteúdo bastante abrangente. No entanto, aqui vai a minha sincera opinião sobre esse livro. Talvez seja uma opinião até impopular. Esse livro não me atrai tanto, tá, gente? Embora seja amplamente utilizado em universidades e citado por muitos professores e pesquisadores, eu acho o livro muito confuso. O texto é muito confuso, o que dificulta bastante o entendimento. Quando eu leio esse livro, eu fico com a impressão que os autores quiseram adicionar o máximo possível de informação sem se preocupar muito com a organização e com a integração desse conteúdo. Apesar disso, o livro cobre praticamente tudo o que você precisa saber sobre fisiologia do exercício. Então é importante reconhecer a importância e a relevância desse livro no meio acadêmico, já que muitas instituições e professores acabam utilizando esse livro como uma referência base. Pontos negativos desse livro. Primeira coisa, o texto é desorganizado e de difícil compreensão. A estrutura do conteúdo compromete a fluidez da leitura, tá? O segundo ponto, as figuras são pouco úteis, porque as imagens têm baixa qualidade de resolução e não ajudam a ilustrar os temas. Eu não consigo usar nenhuma figura desse livro nas minhas aulas. E o último ponto negativo é o preço abusivo. A última edição, de 2024, custa cerca de R$ 493, o que considero um absurdo. Vamos para o terceiro livro, que é o Fisiologia do Exercício, Teoria e Aplicação ao Condicionamento e ao Desempenho. Os autores são o Scott Powers e o Edward Holley. É uma edição de 2017 e é a 9ª edição. Esse livro tem 656 páginas e tem disponível no formato e-book e no formato impresso, a versão física. Eu indico esse livro para alunos de graduação, pós-graduação e também para profissionais da área de saúde. Na minha opinião, esse é um bom livro para quem já tem um conhecimento prévio sobre fisiologia do exercício. Apesar de ter menos páginas em comparação com outras obras, como por exemplo com o McArdle, ele é um livro muito abrangente e muito bem estruturado. E esse livro está dividido em 3 partes principais. Na primeira parte ele fala sobre fisiologia do exercício, na segunda parte ele fala sobre fisiologia da saúde e do condicionamento físico, e na última parte ele fala de fisiologia do desempenho. Os pontos negativos desse livro são as imagens. A baixa resolução e a poluição visual das figuras acaba prejudicando o estudo.
E o segundo ponto negativo que eu vou enquadrar aqui também é o preço. A última edição de 2017 tem um valor médio de R$ 230, o que é muito caro para um livro de 2017. O quarto livro da nossa lista é o Fisiologia do Exercício, dos autores John Porcari, Cedric Bryant e Fábio Comana. Esse livro tem apenas uma edição e ela é de 2015. O livro tem 937 páginas e tem a versão física, e a versão física somente em inglês. A gente não tem a tradução desse livro para português. Eu indico esse livro para alunos de pós-graduação e para profissionais da área de saúde. Esse livro está dividido em 8 partes, o que contribui bastante para a organização e estruturação do conteúdo, tornando a leitura muito mais fluida e bastante lógica. Na parte 1, os autores tratam sobre a introdução à fisiologia do exercício. Parte 2, combustíveis para a atividade física. Na parte 3, sistemas fisiológicos. Na parte 4, fisiologia do treinamento. Na parte 5, estratégias nutricionais. Na parte 6, obesidade. Na parte 7, fitness ao longo da vida. E na parte 8, condições especiais. Na minha opinião, é um bom livro de fisiologia do exercício. O texto é aprofundado, o texto é detalhado e muito bem organizado, o que facilita demais o entendimento. Outro ponto positivo são as imagens ilustrativas, que têm boa qualidade e ajudam bastante na assimilação do conteúdo. E o ponto negativo desse livro é que ele está apenas disponível em língua inglesa e, infelizmente, eu não encontrei esse livro para vender. Não está disponível, por exemplo, na Amazon ou nessas grandes lojas que vendem livros online. O quinto e último livro da nossa lista é Fisiologia do Esporte e do Exercício, dos autores Larry Kinney, Jack Wilmore e David Costil. Esse livro tem 5 edições e a última edição é de 2013. Ele tem 644 páginas e tem o formato físico. Eu não encontrei formato e-book. Eu indico esse livro para alunos de graduação, pós-graduação e também para profissionais de saúde. Pessoal, esse livro é dividido em 7 partes que são bem estruturadas, o que facilita demais a organização do estudo e a compreensão do conteúdo. Na parte 1, os autores tratam do músculo em exercício. Na parte 2, funções cardiovascular e respiratória. Na parte 3, treinamento físico e desportivo. Na parte 4, influências ambientais no desempenho. Na parte 5, otimização do desempenho no esporte. Na parte 6, considerações sobre idade e gênero no esporte e no exercício. E por fim, na parte 7, atividades físicas para promoção de saúde e condicionamento físico. Na minha opinião, é um livro muito bom. O texto é claro, o texto é objetivo e é fácil de entender. E as figuras ilustrativas, são de alta qualidade, o que enriquece bastante o aprendizado. Além disso, a organização e a estrutura do livro são os pontos fortes, tornando esse livro uma ótima escolha para quem deseja estudar fisiologia do exercício. Sobre os pontos negativos, infelizmente encontrei alguns erros básicos de bioquímica no texto, o que foi bastante decepcionante para mim, porque eu gosto bastante desse livro. Então, uns pequenos erros ali acabam comprometendo um pouco a qualidade, mas o livro todo em si é muito bom. E o segundo ponto negativo é o preço alto. Pessoal, esse livro é de 2013. O valor dele, a versão impressa, custa R$ 428. E quantas páginas são? 644. Gente, é um livro... Chega a me faltar a palavra, porque é muito caro, não tem nem cabimento, tá? Com essas informações que eu passei aqui, espero que você consiga escolher o livro que melhor se adapta às suas necessidades. Eu, conhecendo todos esses livros, eu acredito que o ideal seria ter todos esses livros na sua biblioteca, tá? Porém, sabemos que os preços são absurdamente absurdos. Então, assim, se eu estivesse começando a estudar do zero Fisiologia do Exercício, eu começaria pelo livro 1 dessa lista que eu mostrei aqui para vocês. É o livro da professora Tânia Cristina Piton Curi. Aí um outro livro que eu iria adquirir também, depois de um tempo, seria o livro 5, do Larry Kinney e dos seus colaboradores. Esses 2 livros são 2 excelentes referências para quem está dando os primeiros passos na fisiologia do exercício. Agora, se você já tem familiaridade com a fisiologia do exercício, já conhece o tema, vale considerar os livros 2, 3 e 4 aqui da nossa lista, que são mais aprofundados e abrangentes. Faça sua escolha com base no que faz mais sentido para a sua fase de aprendizado. E aí, gente, o que acharam? Agora me conta. Qual é o seu livro favorito de fisiologia do exercício? Tem algum que você acha que deveria estar nessa lista? Deixa seu recadinho aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia. Beijos, abraços, até!